Atenção, atenção, é o seguinte. Tá vendo esse notebook aqui? Esse notebook tem um processador muito potente, que é um Ryzen 7 5700U. Nós sabemos que ele roda alguns jogos. Porém, como diz nosso mano ET, será que ele roda games? Hoje a gente vai testar alguns jogos um pouco mais pesados nesse notebook. E caso você tenha curiosidade de saber se ele é um notebook bom para você que quer jogar alguns jogos um pouquinho mais pesados, fica até o final para você ver o que você vai conseguir. Se você já assistiu algum vídeo meu sobre notebook, ou se esse é o primeiro vídeo que você assiste sobre esse notebook, que é o Acer Aspire 5 A515, se eu me lembro, então saiba que nós temos uma playlist falando desse notebook e temos mais conteúdos de tecnologia nesse canal. Então, por favor, se inscreva no canal para que você consiga acompanhar os outros conteúdos. Vai me dar uma força muito grande e eu espero poder te ajudar também. E vamos aqui às explicações técnicas rapidinhas, que é o seguinte. Esse notebook aqui é um notebook que ele não é dito notebook gamer. Tem processador de gamer? Mais ou menos. Ele tem um processador com 8 núcleos e 16 threads. Isso é muita coisa. Só que a placa dele é uma Vega 8. Significa que é uma placa que serve, mas não tanto para games. 16 GB de memória RAM e ele foi conectado nesse monitor aqui, ok? Que é um monitor 1920 por 1080. Mas vocês vão ver que eu fiquei mexendo na resolução dos jogos algumas vezes. Testei alguns jogos aí que vocês vão conseguir olhar durante todo o vídeo. E eu gravei pelo OBS, ou seja, todos os jogos que vocês viram podem acrescentar uns 5 ou 7 frames por aí, porque o OBS ele come alguns frames já que ele pega um pouco do processador. E como a placa de vídeo desse notebook está dentro do processador, então ele vai acabar comendo alguns frames mesmo. Então sempre acrescente uns 5, 7 frames mais ou menos, que vai ajudar. Se você jogar direto na tela dele, também dá para você acrescentar alguns frames, porque ele tá mandando imagem aqui para outra tela. Ele tá, tipo, passando pelo cabo, então não perde tanto assim. Mas eu diria que talvez um frame, dois, você poderia colocar ali também, ok? Ele foi usado apenas com jogos e com OBS rodando de fundo, então nada mais, nada menos. Vamos agora para os testes sem mais enrolação. Pessoal, o primeiro jogo que a gente vai testar é o GTA V. Escolhi o GTA V porque é um jogo mundo aberto, né? Ele não é tão novo, tão recente. Só que por ele ser mundo aberto, então ele ainda é meio pesadinho e hoje em dia ainda muitas pessoas jogam. Eu tenho o GTA V aqui, ele tá com todas as configurações no baixo e tá em 1920 por 1080. Só que logo no começo eu já senti que tava travando demais, então eu já fui primeiro mudar uma coisa no mouse que tava me incomodando e depois também já fui dar uma mudada nos gráficos. Vamos lá ver. Aqui nos gráficos eu peguei, como eu disse, né, tava tudo no baixo já, e daí eu coloquei em 1600 por 900 e aí ativei pra gente ver como é que ia ficar. Ficou dessa forma aí. Ele agora rodava em 30 frames, mais ou menos, só que ele ainda dá umas quedas. Vamos dar uma olhadinha. Uma coisa interessante também, tá, é que se vocês forem ver o gráfico de novo, ele é um gráfico que ele sobe, ele desce, então não é só por uma questão de, tá rodando em 30 frames, tá chegando até os 30 frames, é a questão da instabilidade que incomoda muito também, tá? Então a gente tem que se preocupar com isso também. E aí eu vou deixar um pouco da gameplay para vocês verem. No momento da detonação do explosivo já pega umas partículas a mais, né? Então ele pega, joga lá pros 23 frames e tudo mais, só que é cutscene, então ainda dá pra dar uma amenizada. Aí já deu um corte já pra uma parte que era cutscene de novo, onde eu fui trocar os gráficos mais uma vez, porque ainda tava achando bem injogável. Dei uma olhada em tudo. Desci um pouco a densidade demográfica, desci também a variedade demográfica e desci a escala de distância. Desliguei o filtro azeotrópico e coloquei em 1280 por 720.
e o resultado foi o seguinte. O jogo não tá lindo, com certeza não. Porém, ele tá pegando ali os seus 34 frames, deu uma subidinha, mas podem ver que ainda cai para casa dos 20 às vezes, tá? Então isso é importante ressaltar, que o jogo tá mais feio e tá ali na casa dos 30 agora, mais estavelmente, né? Só que mesmo assim, não é incrível ainda, né? Não é ainda o que a gente tá esperando do game. A gente quer que ele rode melhor, né, gente? Pelo menos nos 30. Claro que por estar gravando, tem algumas coisas ainda que ficam um pouco mais complicadas do jogo puxar, né? Então ele acaba pegando e ficando nos 30 frames ali, nos 20 para 30, mas sem gravar ele sobe um pouquinho. Só que aí vai de pessoa para pessoa, tá? Subir um pouquinho de 30 para 35 é uma coisa, agora subir um pouquinho de 30 para 40 aí eu acho bem viável, principalmente para um jogo como esse. Não notem o estilo da gameplay, tá? Porque é uma gameplay muito amadora. Eu joguei totalmente mal. Nunca tinha pego pra jogar o GTA V no PC. Eu só comprei ele mesmo. Comprei não, né? Eu só peguei ele da Epic mesmo de graça. Mas nunca parei pra jogar ele. Aí dei um pulinho, fui pra parte da cidade mesmo, né? Já com o Franklin, se eu me lembro. E dei uma olhada também nos gráficos aí. E olha como fica louco o gráfico ali embaixo da Vega 8. Como é que ele fica. Ele meio que sobe e desce muito toda hora quando tá no menu. É uma loucura. Liguei o V-Sync, tá? E tirei tudo, tudo, tudo. Aí eu realmente acabei com o jogo. Coloquei tudo no mínimo do mínimo. E aí dá pra ver que o jogo começa a rodar em uns 40 até. E as quedas dele começam a ir pra casa dos 30. Então aí já tá um pouco melhor. Mas, gente, não tá lindo, né? E muita gente pega pra jogar o GTA V por causa de... Pra ficar contemplando um pouco o game e tudo mais. Então não tá incrível, mas tá jogável. E acredito que tem alguns mods também que podem ajudar ele a ficar ainda mais jogável. Mas é assim que ele rodou. Vamos pro próximo game. Fortnite é o próximo jogo que eu testei. Não tá aparecendo ali os quadros ainda, mas dá pra ver que ele não tá rodando lá aquelas coisas, né? Realmente tá bem lerdo, bem devagar, tava travando muito, muito, muito mesmo. Aí dei uma pulada pra uma parte onde eu consegui colocar de novo pra rodar os quadros e dava pra ver que ele tava ali na casa dos 30, por aí. Ele tá em 1920 por 1080 e tudo no desempenho, pra ter o máximo de desempenho possível. Desci direto pro 1280 por 720, deixei o modo de renderização em desempenho mesmo. Eu tinha ficado um pouco em dúvida sobre a resolução dinâmica, mas acabei deixando ligado porque acho que serviria também. Daí o jogo ficou desta forma. Ali na casa dos 30, 40 também. 40 quando tá muito bom, né? E aí, majoritariamente na casa dos 30, ainda tendo umas quedas, 20 e poucos. E, gente, ó, vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não jogo Fortnite. Mas esse jogo, a HUD dele me cansa os olhos. Isso que ainda tá com os gráficos de frames ali no canto, né? Mas, tipo, é o pessoal do meu time, aí é a minha vida, e é o negócio da construção e as armas, e daí no canto tem um mapa, embaixo do mapa tem um objetivo, e aí do lado do mapa tem a bússola, e do lado da bússola tem. Meu Deus, é bem cansativo pra mim, assim, né, jogar o Fortnite, acabo não jogando. E vou ser honesto com vocês, tá? No jeito que ele rodou aí, ele tá rodando em 1280 por 720, eu já joguei Fortnite no Switch. Compensa mais jogar esse jogo no Switch do que jogar nesse PC. Realmente não é uma indicação que eu faria. Tipo, ah, joga aqui. Ah, coloca 16 GB para rodar melhor. Tá com 16 GB, gente. Então, realmente tá num nível assim onde eu não indicaria muito jogar um Fortnite nele. Mas para quem quer só se divertir, entrar talvez uma vez na vida ali, como eu fiz dessa vez, né? Eu entrei só dessa vez. Aí eu acho que até serviria, mas não indico, tá? Fica aí com bastante clareza. Eu não indico que joguem Fortnite
nesse PC. Eu pulei para uma parte também que eu tava dentro dessa casa aí já, e daí fui tentar mexer mais nos gráficos, ver se dava para melhorar mais alguma coisa. Aí eu mexi e daí ficou realmente impossível, injogável. Não foi no DirectX que eu mexi, tá? Eu coloquei no modo desempenho mesmo. Fiquei meio receoso de mexer no DirectX, falei, vou deixar no desempenho. E daí coloquei a resolução 3D para 20, mas olha só o horror que ficou esse negócio. Meu Deus, tudo pixelado para ganhar uns 4 frames só dentro de uma casa, gente. Não tava acontecendo nada. Na hora eu falei, não, não vou jogar desse jeito, não. Aí já deixei, eu configurei automaticamente ali, né? Ficou no 56%, o jogo já ficou mais bonito de novo. Tem coisa que não tem como, tá, gente? Sei que, tipo, a gente quer muito jogar nossos jogos e tudo mais, mas tem coisa que não é meio inadmissível, assim. E do nada tinha Tracer do Overwatch no Fortnite, porque, né, agora você tem tudo, você tem a opção de tudo. E eu morro bem aí, procurando saber o que que a pessoa, a Tracer faz também, né? Daí eu morri bem aí, porque eu não me atentei que eu era a última pessoa do grupo vivo também, e o último grupo vivo além do grupo desse cara aí. Então, acabou que nossa jogatina de Fortnite se termina nisso, e eu não recomendo jogar em Fortnite no PC. GTA V também não, não recomendo, viu? Aqui nós estamos no Valorant. O Valorant a gente começou com 1920 por 1080. Eu também não tinha aberto o Valorant, né? Como dá pra ver, eu tô no treino ainda. Deixei todas as configurações no mínimo e 1920 por 1080, então tá em Full HD, rodando aí na faixa dos 30, 40. Mas se eu já não tava recomendando jogos como o GTA V, que tava rodando na faixa dos 30 a 20, imagina um Valorant rodando a 30. Não tem como, gente. Valorant tem que ser rodado melhor, assim, tem que estar melhor. Aí já pulei para uma partezinha onde a gente consegue ir mais para um campo de treino, né? E mudei os gráficos aí também. Já coloquei logo no 1280 por 720. Dei uma olhada nos outros também, mas não tinha muito o que mudar. No 1280 por 720 já ficou desse jeito aí. Tava rodando a 40 frames ali, mais ou menos. E ele tá rodando nessa faixa ainda, desses 40 ou algo assim, mas ainda não ficou de um jeito agradável, né, pra jogar. Imagina numa gameplay, gente. Numa gameplay a gente precisa de uns frames um pouco mais estáveis. Então já fui mudar de novo. E daí depois eu coloco mesmo pra ficar na caixinha, né? Que é o 1024 por 768, alguma coisa assim. Mas vai ser só depois. Essa eu vou começar com 1280 por 720 mesmo. E preparar a habilidade bola curva. Tudo pronto. Tá, peguem a Spike e assumam as posições iniciais. Hora do planejamento, abram o mapa. Pera, tem um inimigo ali. É melhor a gente usar habilidades antes de usar armas de tiro para usurpar o território inimigo. Cuidado com os olhos! Estão cegos, avançar e eliminar. Notem a gameplay de altíssimo nível agora. De alguém que nunca jogou de Fênix a não ser no tutorial. Corre pro ponto e planta a Spike. Mas aí vou, planta Spike e tudo mais. O de sempre, né? O que a gente já tá acostumado. E deu pra ver a casa que ficou aí, né? Às vezes dá até uns picozinhos de 50 frames, mas a gente não tá buscando picos de 50 frames, né? A gente tá buscando estabilidade de no mínimo 60 pra gente conseguir jogar. E aí, nesse momento, não teve como. Do lado dos frames aparece ali ó, o 0, 38, 124 e o 0 de novo. Esses zeros são mínimo 1% low,
O 38 é a média e 124 é o máximo, mas considerem que tipo ele está considerando também os frames que ele pegou no menu provavelmente. Então, ele não vai pegar 124 normalmente, mas no menu da vida ele vai pegar com certeza. Aí tem uma trocaçãozinha no tutorial. Trocação a 40 frames, eu atirando correndo. Na próxima a gente tinha mudado de, de lado, né? E daí eu já fui e coloquei em 1024 por 768 e deu pra ver que ficou com borda preta do lado, né? E ficou a caixinha bem pequenininha. Aí no período de compra tá pegando seus 50 frames e tudo mais. Ainda tô no tutorial, tá? Então é leve aqui ainda também. E aí, aqui a gente tem mais perto dos 50 frames por aí, caindo às vezes para uns 40, tá? Dificilmente chegando num topo de 60, muito, muito dificilmente mesmo. Mas tá ali pegando os seus 55, coisa do tipo. Gente, de novo, se fosse um jogo de história, sei lá, eu acho que nem um jogo de história, porque um jogo de história não daria para você deixar na caixinha, assim, né, no 1024 por 768 em 4x3. Então, nem um jogo de história eu recomendaria muito que ficasse dessa forma. Minha indicação mesmo é que, cara, dependendo, esse notebook ele serve para outros tipos de jogos. A gente vai dar uma olhada também nos tipos de jogos que é melhor para ele, mas isso em outro vídeo, ok? Só que aqui é para eu mostrar a realidade para vocês, tá bom? Porque vocês vão ver em alguns benchmarks, algumas coisas muito absurdas. Mas aqui é aquele plug and play. O que que aconteceu aqui? A única coisa que está melhorando o desempenho disso aqui é só os 16 GB de RAM. Fora isso, cara, não tem nada, nada mesmo. Então, para você, jogador, que quer, não, eu quero um notebook, mas para estudar e tudo, mas quero jogar algumas coisinhas, e as coisinhas que você quer jogar são essas que eu tô testando, fique ciente, olha o jeito que vai rodar. Não vai sair incrível, não vai rodar super mega bem assim, vai rodar dessa forma. Dá pra ver que às vezes até dá uns pulos para uns 70 ou algo do tipo, mas a estabilidade vem acima dos frames altos, né? De nada adianta também eu estar com 144 frames se isso acontece umas 4 vezes ali por partida e a maioria das vezes está em 40, 30, então não é super bom também, ok? Por último, nosso teste foi no CS2 e olha, isso pra mim é uma tristeza, tá bom? Já vou avisando, esse jogo rodou mega mal e eu rodo esse jogo, eu jogo esse jogo às vezes, porque junto com o pessoal da igreja ali pra gente jogar e daí é o CS que a gente joga. Coloquei pra abrir na Steam, a primeira coisa que aconteceu foi isso, a tela deu uma travada. Depois, tá aí a logo do CS amarela, laranja, né? Mas vocês estão vendo que atrás tem algumas coisas escritas? É porque ele tá meio que reconhecendo a logo do jogo e ela não saiu daí. Então o jogo tá rolando de fundo, mas a logo ainda tá aí meio bugada. Isso acontece praticamente toda vez que eu abro esse jogo. Tanto que eu tava vendo as configurações aí mesmo. Mas o jogo tá em 1280 por 720, se eu me recordo bem, e com tudo possível no mínimo do mínimo, ok? Não sei jogar CS, não sei nem entrar nas partidas direito, mas quando eu junto com o pessoal da igreja ali, eles sempre me ajudam e tudo mais pra gente jogar. Então daí aí eu cheguei a entrar numa partida, mas gente, não é muito legal, tá? Você que gosta de jogar CS, não vai ser uma experiência muito boa pra você, beleza? Vamos ver mais um pouquinho aí de como é que foi. Entrei aqui nas configurações do jogo, tá? Pra vocês verem as configurações que estão certinho, batendo. Ele tá pegando lá no meu monitor, né? Tô colocando ele no outro monitor. Eu dei uns cortes, tá? Pra gente ir direto pra partida, porque demorou muito. Demorou muito. E dei uma olhada em como às vezes ele dá umas travadas feias. E vocês vão ver que não tá dando direito pra ver os frames, né? Porque eu realmente não tava conseguindo colocar os frames do MCI Afterburner aí. Mas vocês vão ver que não precisa nem ver os frames, né, direito. Você já tá vendo o jeito que tá rodando. Não esperem nada dessa gameplay, porque eu não sou um jogador de CS, um exímio jogador de CS. Mas meus colegas jogam muito bem, então eu sou uma ótima mochila pra eles, né? Gente, isso aí não tá chegando a 60 frames nunca, tá? Isso aí deve estar chegando a uns 40 frames por aí.
tá num nível bem deplorável, assim, pra gameplay. Tá dando umas travadas feias, assim. E tipo, opa, eu aperto pro lado, não vai. É porque tá travado mesmo de não ir. Por isso que não vai. Então dá pra ver que o CS tá bem difícil de ser jogado. Bem difícil mesmo, eu não diria que é um jogo jogável, assim. Porque de nada adianta ele abrir e ele rodar se a forma que ele roda te atrapalha muito na sua gameplay mesmo. Então é como eu pegar e, vou jogar um jogo de corrida e ele roda a 20 frames. Poxa, qual qualidade que você vai ter? Ou, vou pegar um jogo competitivo, como, sei lá, um CS, um LoL mesmo, e daí eu tenho uma internet que dá 1 bilhão de ping. Não faz sentido, entende? Não faz muito sentido esse tipo de, não só de comparação, né? Mas tipo, vou jogar, abriu, rodou e tudo mais. Não, gente, saibam bem onde é que vocês estão entrando, tá? Na hora de comprar também as coisas, seu notebook, seus videogames, seu computador e tudo mais, para que você esteja bem consciente mesmo da forma que vai rodar. Por aqui eu já tinha saído da partida, tinha finalizado já a partida e finalizado o game. E tá aí os jogos mais pesados que eu tenho, né, para tentar rodar no PC. E a minha contraindicação, não tentem rodar esses jogos, não achem que ele vai rodar da melhor maneira possível. Sejam conscientes, gente, não é um PC gamer, não é um notebook gamer, é um processador forte, sim, e pra caramba, mas não tem uma placa de vídeo forte pra caramba para acompanhar ele. Tem uma placa integrada e vocês vão ter que se virar com a placa integrada. Isso não é muito legal para quem quer só o conforto de jogar, mas tem outros tipos de jogos que vão rodar muito melhor nele aqui. Eu vou mostrar esses jogos para vocês em um próximo vídeo. Então, se inscreve, compartilha esse vídeo também para quem está pensando em comprar um notebook e obrigado por ter acompanhado até aqui. Valeu, viu? Até mais.